Estamos entrando no ar aí, acho que imagem, som. Vamos ver se está chegando. Imagem, som. Chegou no Facebook, aí, será? O som está saindo? Tá ok. Ok, então, entramos no ar neste dia 3/4, um sábado agora. Nós não conseguimos fazer a nossa live na quinta-feira, né? Então, estamos hoje sábado e queremos discutir sobre o assunto, bater um papo sobre o assunto, que é os milagres acontecem como no Antigo e Novo Testamento. Nós vamos discutir isso. Como sempre nós falamos na palavra, né? Que é um bate-papo na palavra, e não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Nós acreditamos que é a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Então, nós vamos aqui falar sobre esse assunto. Como sempre nós dizemos, que quem tiver algum comentário, alguma opinião, algum comentário a favor ou também contra, divergente com aquilo que nós estamos falando, pode postar aí nos comentários, pode curtir, postar, que a gente aceita de bom grado, né? Pastor Toninho? Então vamos começar aí. Amém. Amém. Se os milagres acontecem como acontecia no Velho Testamento e no Novo Testamento, os milagres, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa saber o que é milagre, né? Porque milagres são, assim, são coisas que fogem das leis naturais, né? Por isso, assim, as pessoas não esperam algo acontecer naturalmente e acontece porque é algo sobrenatural, que é algo da parte de Deus, o milagre, né? Hoje nós vemos muitas coisas que não são milagres, né? São induções, né, para as pessoas falarem que é milagre, mas muitas coisas não são milagres que acontece hoje, né? Porque é algo sobrenatural, né? O milagre é algo sobrenatural, algo que não acontece naturalmente. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus opera e acontece o milagre. Para começar a conversar sobre esse bate-papo, eu queria que abrir lá a palavra em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Como do 15, 16, 15 em diante. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberes alguma coisa mortífera, não lhe farás mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A oração, impor as mãos e as pessoas serem curadas. É um milagre que acontece. É o sobrenatural. O que me chama a atenção nesse texto é que fala assim, e esses sinais hão de seguir, né? Ele não vai à frente, esses sinais. Ele hão de seguir aqueles que creem. Então, para existir um milagre, precisa de pessoas que creiam no poder de Deus, né? E depois, no decorrer da palavra, a gente vai ver que muitas pessoas hoje estão deixando de crer, ou estão crendo de uma maneira materialista e não numa maneira super, espiritual para que realmente um milagre aconteça. Né? Então, a palavra aqui é bem... Uma coisa que esse texto ele diz bem, né, e pode comprovar exatamente isso, né? Tem uma ala dos evangélicos que é a ala que acreditam em milagres. Vou falar a palavra demais, mas não seria bem isso. Mas acredita demais em milagres, né? Mas no sentido que acredita demais, mas no sentido que a sua regra de fé e prática fica baseado em cima só dos milagres mesmo, e não da palavra como um todo, né?
E tem uma outra ala que a gente percebe do pessoal evangélico também, que acredita que os milagres são do tempo antigo, que não há mais possibilidade de ter milagres hoje, né? Até um pastor muito famoso aí na mídia, eu não vou dizer o nome, mas ele é famoso e influencia muitas pessoas. Ele é uma igreja grande, né? Pelo que eu sei, só existe em um só lugar aqui em São Paulo, e ele diz assim, eu nunca vi um milagre. Ele fala assim, eu nunca vi um milagre, né? Porque já perguntaram para ele, o senhor acredita em milagre? Ele falou assim, ó, eu nunca vi um milagre, ele fala, né? Então, ele não acredita em milagre atualmente. Ele acredita em milagres que aconteceram no Antigo Testamento, como Jesus operando os milagres, cegos enxergando e assim por diante, mas ele mesmo não acredita dos milagres nos dias atuais. Então, só para complementar e terminar o raciocínio, estes versículos que você leu na Bíblia, eles diz muito sobre os dias atuais, né? Porque não é só naquele tempo, né? Esses milagres seguirão aos que creem, né? Então expulsarão demônios, assim por diante. Então isto está valendo para esses dias também, né? Amém, eu creio nisso, porque se essa pessoa não crê, não tem como Deus operar um milagre. Precisa ter uma conexão, eu crendo com aquilo que Deus está para liberar. Deus quer liberar um milagre, mas eu preciso me conectar com o milagre que Deus quer liberar. E não da forma, muitas vezes, que eu quero, mas da forma como Deus quer que o milagre aconteça. Né? Tudo que, como nós vemos nesse versículo, né, tudo que nós precisamos acreditar acreditarmos no eterno, né? Sermos obedientes a Ele, porque se você não, as pessoas falam, eu creio, mas não é obediente. Então a pessoa que não é obediente, ela não crê, porque Verdade. a obediência e eu crer tem que caminhar junto, né? Então o obediente ele realiza a sua obra. Por quê? Porque aquele que é obediente, ele renuncia a si mesmo. E todo o pecado, e o que eu posso falar, e os sinais milagrosos vão seguir essas pessoas. O Verdade. problema é que as pessoas não querem se negar a si mesmo. Porque quando eu não nego a mim mesmo, o que eu faço? Eu estou agindo na minha força, no meu raciocínio humano, no meu intelecto humano, e muitas pessoas estão orando dessa forma, muitas pessoas estão crendo dessa forma. O crer é algo sobrenatural. Você crê que Deus está fazendo um milagre, que Deus vai operar um milagre. Né? Jesus disse aos seus discípulos, quem vier após mim, lá em Mateus 16, 24, negue-se a si mesmo, é renúncia. Se eu quero fazer milagres como Jesus fez milagres, vamos pôr assim, Jesus falou aqui, ó, quem quiser vir após mim, quem quer fazer os mesmos feitos e passar pelo mesmo processo que eu passei, primeiro passo, ele precisa negar a si mesmo. Então, hoje as pessoas existe pouco, porque o milagre também não é de baseada, porque se for de baseada não é milagre, né? O milagre é algo esporádico, é algo que vem da parte de Deus. O milagre não é a hora que eu quero que acontece, é na hora que Deus quer que aconteça, né? Então, muitas vezes as pessoas tentam, vai orar por um morto. Você não ressuscitou, mas eu fiz a minha obrigação. Eu fui e orei para que a pessoa ressuscitasse. Como já vi pessoas que ressuscitou dentro de um caixão. Isso é um milagre. A pessoa estava viva? Não, ela estava morta, foi diagnosticada morta. E quantas outras pessoas de doenças, de enfermidades, de câncer, de tumor, e Deus operou sem precisar operar. Deus opera quando você crê. Porque é uma conexão. Porque Deus não vai operar um milagre se não tiver fé do outro lado, esperando e agindo. Né? É uma contrapartida que nós temos que ter, é o crer. Né? Lá em Mateus 13:58, deixa eu abrir aqui a palavra.
Ó, aqui fala que o próprio Jesus não fez milagre porque as pessoas não criam. O próprio Jesus, Filho de Deus, ficou impossibilitado de fazer milagre porque não existia pessoas que criam. Aqui, ó, Mateus 13, 57 e em diante. Escandalizavam-se neles. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. Porque eles falam, pô, esse aí não é o carpinteiro, nos versículos anteriores. Esse não é o carpinteiro, esse não é o filho da Maria, de José, lá do carpinteiro. Não, esse cara está fazendo milagre. Então, as pessoas geram incredulidade. Uma hipótese, você vai orar por uma pessoa. A pessoa fala, bom, pastor Toninho vai orar? Ah, mas ele aí não é o filho do São Manuel, da dona Laurinda, lá de Guarulhos, não sei o quê. Você entendeu? A mesma coisa estavam falando com o próprio Jesus. Gerou a incredulidade, porque eles sabiam quem era Jesus, que era filho de um carpinteiro. E aqui ele fala, no 57, que eles escandalizaram nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, e não há, a não ser na sua terra e na sua casa. Porque as pessoas que te conheceram antes de você se converter, elas não creem, porque elas se relacionam com você como você era no passado. Ou mesmo você crente, mas você pisava muito na bola, não dava um testemunho bom, e hoje você está diferenciado, você dá testemunha, as pessoas sempre olham o lado negativo das pessoas. E isso impossibilita delas crerem naquela pessoa que está orando. Isso gera incredulidade. E aí no 51 ele fala assim: eu não fez ali muitos milagres, ele não fez ali muitos milagres por causa do quê? Da incredulidade deles, no 58. O próprio Jesus não fez muito milagre por causa da incredulidade. Se você está num ambiente de incredulidade, é melhor você não nem orar, porque não tem um ambiente. Tudo. É a mesma coisa. Você vai fazer uma reunião, você precisa criar um ambiente da presença de Deus para que as pessoas sejam tocadas ali. Quando você vai para uma reunião, você vai cheio. Eu sempre falo isso. As pessoas precisam ir cheias e não querer se encher lá. Ela vai cheia para oferecer algo para Deus. Talvez pessoas... talvez aí eu acredito que você está falando, por isso que, vamos dizer assim, nada acontece, né? Por isso que as coisas não acontecem, porque o espírito, ele não está pronto, o espírito não está, você falou de conexão, né? Não está conectado a Deus mesmo, né? Há um interesse também ao mesmo tempo, porque as pessoas muitas vezes só querem ver o milagre, só querem, mas ou melhor dizendo, só querem conhecer o milagre, mas não quer conhecer vou dizer essa palavra, eu não gosto muito, mas o milagreiro, o Deus, né, que opera milagre, né? Quer conhecer o milagre, mas não o Deus que opera milagre. E não Deus então, que opera aí, e vai com o espírito muitas vezes em reuniões, né, onde os irmãos se reúnem, locais onde os irmãos se reúnem, que nós chamamos de igreja, né? Mas igreja somos nós. E o que acontece é que muitas vezes não vai a ponto de estar preparado ou estar cheio, como você falou, né? Vai lá, na verdade, para buscar. E se torna muito cansativo muitas coisas, porque é um pessoal, muitas vezes, que vem caminhando no evangelho a turma do pedinte, né? Sempre pedindo, sempre pedindo. Claro que você vai numa reunião se você quer, sim, ver milagres, coisas aconteçam. Por que você quer ver milagres? Porque você quer ver pessoas transformadas, você quer ver pessoas curadas mesmo, pessoas que possam se levantar até numa sociedade, mas muito mais do que uma sociedade, para Deus, se levantar para Deus. E aí as pessoas vão eu não estou dizendo aquelas pessoas que estão fracas mesmo e precisam de Jesus, tal, mas estou dizendo aquelas pessoas que já são evangélicas há muito tempo, há muitos anos, e vão lá e são pedintes, 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 né? E sempre é para si também, né? Pedindo para si e tal. E às vezes eu acredito que Deus não opera porque não existe ambiente para isso, como você falou, não existe ambiente para isso, não dá para Deus operar, porque o espírito de incredulidade, eu acredito
que ele passa por um veio, né, onde eu não creio. Esse é o espírito de incredulidade. Mas também eu passo num veio que eu creio, mas eu creio de uma forma de benefício mesmo para mim, é de me dar. Aí Deus falou assim: eu não vou te dar nada, porque você não crê da forma que tem que crer, né? Que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você crê que eu posso fazer, mas você está mais interessado no milagre do que em mim. E acho que acredito que Deus não opera, né? Verdade. Hoje, infelizmente, eu não falo isso com alegria, não, eu falo com tristeza. Hoje, a grande maioria dos cristãos saíram do propósito do eterno, saíram do propósito de Deus, saíram do propósito de Deus. O que as pessoas hoje anseiam? Elas anseiam o quê? Uma vida de realização de sucesso, de lazer, de prosperidade, né? Qualificação profissional, né? De conquista de bens materiais. Aquilo que as pessoas hoje vão na igreja buscar são essas coisas. Elas não vão se encher do Espírito Santo. Aliás, elas já deviam chegar cheias do Espírito Santo. Eu fico pensando assim, se as pessoas vão para uma reunião cheias do Espírito Santo, imagina o que vai acontecer naquela reunião, cara. Os milagres, o fluir da palavra, o fluir. Se você quer que uma reunião flua, vai cheio, vai orando, vai profetizando sobre a vida do pastor ou do apóstolo, vai declarando sobre a vida dele, porque você já vai criando um ambiente profético, um ambiente de milagres, onde Deus vai operar, porque as pessoas estão na mesma unidade. A palavra fala que Deus derrama a sua bênção na unidade do corpo de Cristo. Verdade. E se eu vou pensando no meu individual, o outro vai pensando no outro individual, vai pensando no outro individual, Deus não pode derramar, porque não tem unidade naquilo que eles estão buscando ali, naquilo que eles estão entregando. Quer dizer, hoje as pessoas não estão nem entregando nada, elas vão mais para buscar. Porque culto é você dar o culto, você vai celebrar o culto, você vai dar algo para Deus, não é você vai buscar algo de Deus. Isso, né? exatamente. Infelizmente, as pessoas anseiam só para melhoria de vida, né? A prosperidade e já não crê no milagre de a pessoa estar enferma ali, da pessoa orar, né? E orar pela pessoa e a pessoa ser curada, um cego enxergar, um mudo falar, sabe? O surdo ouvir. Então, hoje, por que são mais difíceis os milagres hoje de acontecer? Por causa da incredulidade, por causa que as pessoas elas não renunciam, elas não têm uma renúncia e elas não têm o que uma entrega total, porque quando eu falo renúncia, você tem uma entrega total de confiança, de submissão a Deus e obediência à sua palavra, né? Isso aqui é uma renúncia e por isso que os milagres e os milagres que você vê às vezes na televisão, ou às vezes em culto, é algo assim meio mascarado, sabe? Não é incredulidade minha, mas você vê que é uma coisa assim. Tu estava com uma dor do dedão do pé e agora a dor do dedão do pé me sarou. Meu, misericórdia, né? Eu estava com uma tontura antes de chegar aqui e agora isso não é milagre, Senhor. Milagres é coisas naturais não pode trazer um benefício ou uma cura. E aí vem o sobrenatural. Uma pessoa está com câncer, né? Um câncer maligno que não tem jeito, e você ora e a pessoa é curada, o câncer some. Isso é milagre. Por isso que eu vou voltar a palavra para esse lado também, né? A gente também pelo lado de perdição, né? Por isso que a Bíblia fala assim, um abismo chama outro abismo, né? E às vezes a pessoa, ela vai com tanta sede, né? Eu não sei se pode dizer com tanta fé, mas com tanta sede para que na operação de milagres e focado nos milagres em si, e que muitas vezes não acontecem, né? Porque há possibilidade de não acontecer, e a pessoa desanima e ela fica frustrada com o que ela gostaria que acontecesse e não aconteceu. E assim a vida dela vai caminhando, porque a busca dela só em cima dos milagres e não em cima de um Deus todo-poderoso, o Altíssimo, né? Gosto muito dessa palavra, Altíssimo, Deus Altíssimo, porque essa palavra para mim descarta todas as outras coisas, todos os outros deuses, né? É o Deus Altíssimo que Davi falava, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a se esfriar e se desviar,
aí é o abismo chama outro abismo, que a pessoa vai afundando, já não vai crendo mais em nada, né? E, a princípio, ela fala assim, não creio mais nesse evangelho, acaba crendo numa outra filosofia, vamos dizer assim, né? Numa religião aí qualquer que vai dar, ou foi oferecido para ela, algumas coisas que ela sente isso como um benefício maior. Por quê? Porque está atrás de benefícios, dos milagres, e não do Deus, né? Aí ela vai se afundando, daqui a pouco ela começa a se frustrar novamente, e ela se desvia, e daqui a pouco até chega a ser um ateu, né? Não crer mais em nada, esfriou e acabou, né? E aí que a gente, até você citou em algumas reuniões anteriores, que a gente fez lives anteriores, né? Você vê o camarada lá, que é um ministro de Deus, um cara que ministra a palavra, e de repente ele começa a se esfriar, e daqui a pouco está fora. O cara lá que ministra o louvor e leva as pessoas à adoração, daqui a pouco está fora também, né? Por quê? Porque o diabo, ele é astuto, né? Ele quer que você tire o foco de Deus e coloque o foco nas coisas, né? É como a gente falou, não que o foco, não que o milagre não é bom. É claro, nós estamos dizendo assim, nós acreditamos em milagre e temos que orar por isso. Mas o foco não está no milagre, o foco está em Deus, aquele que opera milagres. E as pessoas se frustram, e aí que eu disse, né? Um abismo chama outro abismo. Ela vai se atrapalhando, não sabe o que crer, não sabe que Deus é esse mais, porque o que interessa é um milagre, não a palavra, porque a palavra diz assim, tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar, né? É como diz assim, o milagre vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, as pessoas muitas vezes esquecem isso, né? Os evangélicos. Assim, se o milagre ele não tiver ligado com a salvação, não tem validade, irmãos. Sabe por quê? A própria palavra fala, mas eu expulsei no teu nome, eu curei no teu nome. Jesus falou, arreda de mim, não vos conheço. Porque o milagre ele tem que estar aliançado com a salvação. Ele tem que levar a pessoa à salvação. O milagre não fica em si próprio. Quando o milagre fica em si próprio, não é de Deus. Eu posso falar para você, não é de Deus. O milagre, ele tem que ser... Porque o macumbeiro faz milagre, irmãos. Entendeu? O macumbeiro vai lá e faz milagre, as pessoas são curadas. E tantos outros lugares também tem feitiçaria, bruxaria, e as pessoas são curadas. Eu estou falando assim, o milagre de Deus, ele te leva para a salvação. O milagre, ele não fica em si próprio. Eu vou dar um exemplo bem claro. Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela falou, olha, ela tinha passado por vários médicos, anos e anos e anos, e não era curada, ela tinha uma hemorragia. Mulheres devem entender bem o que isso significa. Se imagina, você fica 3, 4 dias com hemorragia, agora você imaginar ficar anos e anos e anos. Se eu não me engano, é 10 anos, eu não lembro agora a quantidade de anos. Parece que é 13. Parece que é 13. Então, assim, aí essa mulher, ela imagina como ela estava fraca. Ela falou, olha, se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada. E quando ela tocou, ela gerou o quê? Ela teve fé e determinou, e foi lá e tocou em Jesus. Quando você toca em Jesus, o milagre sai. Quando você toca em Jesus da maneira correta, o milagre acontece. Eu preciso tocar de maneira correta, com fé, e não para benefícios próprios. Ali era uma cura, benefício próprio para ela, mas eu não estou falando de benefício financeiro. Milagre financeiro, meu irmão, não espera milagre financeiro. Financeiro você tem que trabalhar, conquistar, estudar, trabalhar e conquistar. Deus abençoa, abre portas, mas milagres são curas, libertação para salvação. O maior milagre é o milagre da salvação. Você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e você ser salvo. Isso é o maior milagre que já existe na face da terra. Então, assim, aquela mulher falou olha, eu vou tocar na hora das vestes de Jesus. E quando tocou, Jesus falou, opa, alguém me tocou. Até os discípulos eram tão ignorantes e não tinha percepção nenhuma espiritual. Mestre, está todo mundo encostando, o Senhor dá uma multidão encostando. Se alguém tocou... Ele falou, mas Jesus sabia que alguém tinha tocado diferente nele, tocou com fé. E aí, sabe o que Jesus fala? Aí aquela mulher se pronunciou que foi ela, e Jesus fala assim, a tua fé
Te curou? Não. A tua fé te salvou. Ele não fala curou, ele fala a tua fé te salvou. Mas como salvou? Ela foi curada, mas a cura gerou salvação na vida daquela mulher. A cura, o milagre, sempre tem que gerar salvação. Se um milagre acontece na sua vida e você se desvia, não foi Deus que fez o milagre. Você pode ter certeza disso, irmãos. O inimigo te abençoou de uma forma e te tirou você da presença de Deus. Porque o milagre tem que estar vinculado com a salvação. Ah, Deus abriu porta, eu abri uma empresa, ganhei muito dinheiro e se desviou. Esse milagre não é de Deus. O milagre não foi de Deus. O milagre ele tem que levar você para a salvação. Você ficar mais crente, você ficar mais fiel, você ficar mais obediente, você ficar mais submisso à palavra. Isso é milagre. Fora disso, vai chegar no dia do julgamento, arreda de mim. Mas eu curei em teu nome, eu preguei no teu nome, arreda de mim, não te conheço. Isso aí não levou para a salvação. Tudo que você fizer tem que levar para a salvação. Você ministra a palavra para as pessoas, levar para a salvação. Não é para uma palavra que vai dar um ânimo de vida, que vai dar, como é que fala? Os coaches da vida falam isso, para estimular a vida. Não, não. Tem que ser salvação. Isso é a palavra, isso é o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazer discípulos para Jesus. E levar o quê? As pessoas à salvação. Isso é o evangelho. Exatamente. Se o milagre não for seguir o veio da salvação, alguma coisa está errada. Agora, aí algumas pessoas podem perguntar e dizer assim, contestar, dizer assim, vocês ficam falando que vocês creem em milagres, né? E que os milagres do passado que aconteceram quando Jesus estava presente a esta terra e quando Pedro, Paulo estava presente, milagres aconteceram e de fato aconteceram e hoje também aconteceram já milagres depois de Jesus, de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, discípulos. Agora, pode-se dizer assim, vocês falam em milagres, você quer em milagres, mas e essa pandemia aí, esse vírus aí, essas coisas que acontecem? E a criança lá que é uma criança e que não deve nada para ninguém e ela, de repente, tem um câncer. Aí a gente tem que pensar da seguinte forma, que Deus tem os seus planos e tem o seu propósito, né? Existe uma lei natural que Deus estabeleceu, como eu sempre digo, não adianta a gente pensar que se a gente jogar de cima de um prédio para baixo, Deus vai nos salvar. Existe uma lei natural, é física, é física. Primeiro que já está errado isso aí, né? Isso não é certo. Você está tirando a sua própria vida. Até eu não conhecer no lei da gravidade, eu posso até não conhecer, mas o fato de eu não conhecer não vai evitar de eu ter uma consequência se eu pular do prédio. Exatamente. Consequência. Exatamente o que você falou. Agora, se a gente vê, por exemplo, hoje, que está muito crítico, a pandemia, né, que está se falando e um monte de coisa aí, Deus, ele tem um propósito para a Terra. Ele tem um propósito para as pessoas, para os filhos. Ele tem um propósito. Então, Deus não vai ficar mudando os seus planos, que ele pode mudar até o ponto que, de repente, chegue ao propósito. Mas ele deixa também o ciclo da vida, né, ter continuidade, porque eles disse assim, vocês vivem aí, né? Agora, é claro que mediante ao nosso curso aqui na Terra, ao nosso viver aqui na Terra, nós sempre temos que pedir um help para Deus. Nós pedimos sempre ajuda, porque nós precisamos. Porque como o homem se perde fácil. E a gente está sempre tendencioso ao pecado, né? Então, você fala, Deus, me socorre aqui, me ajuda. E ele opera milagres? Sim, ele opera milagres. Aí a pergunta, por que então ele não resolveu esse problema do vírus? Porque Deus tem um propósito. E outra coisa, a Bíblia é harmônica. Muitas coisas iam acontecer nos fins dos tempos. Então, é isso que está acontecendo. Jesus disse isso. Né? A Bíblia está escrito isso. Então, não adianta a gente querer mudar o curso da história
segundo o nosso desejo, o que eu quero, né? O que eu quero. Então, não há possibilidade desta forma. Não há possibilidade de dizer assim, e aí que precisa ser pensado, eu quero ser milionário. Toma cuidado com o que você está falando que você quer ser milionário e Deus vai me abençoar. Toma cuidado, porque se você quer ser milionário, se você vai ter muito dinheiro, alguém vai ter menos. Alguém vai ter menos. Eu não estou falando de socialismo e comunismo, não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte: você tem que entender que Deus quer nos dar, a gente tem que entender que Deus quer nos dar segundo a medida da nossa fé e segundo o que nós precisamos. Né? Deus é o que ele controla todas as coisas. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então, o que está acontecendo hoje neste mundo, Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta dizer, está tudo desgovernado, está tudo, né? O diabo também está fazendo a festa. Tá fazendo a festa. Por quê? Porque a gente deixou ele fazer a festa. E Deus está olhando e dizendo assim, está vendo o problema que vocês causam? Está vendo o problema que vocês causam? E agora eu tenho que ficar auxiliando vocês e amparando, porque vocês pedem socorro e eu tenho que amparar porque eu amo vocês. Mas o propósito continua o mesmo. O propósito vai continuar, porque eu disse que isso e tudo isso ia acontecer. Então, não adianta o pessoal dizer assim, não acontece milagres, não, eu não acredito mais, porque prova essa pandemia, prova a criança que morre de um câncer. Onde Deus está? Deus está sempre... Só que é o seguinte, nós afastamos Deus de nós, por isso que também acontecem essas coisas. Mas essas pessoas que falam, elas são obedientes? Elas renunciam elas a si mesmo todos os dias? Ela pega a sua cruz e carrega a sua cruz todos os dias, nega a si mesmo todos os dias? Eu duvido. Eu duvido, dó. Toda pessoa que fala, Deus, olha o que Deus está fazendo aqui. Meu, é que você não crê, você não conhece o Deus Todo-Poderoso. Você não conhece. Essas pessoas que estão falando isso aí, olha que Deus permitiu, o pastor fulano e tal morreu. Deus tem propósito. Em todas as coisas Deus tem propósito. Na morte ou na vida. Paulo mesmo falou, eu morto, eu vivo, onde for mais útil eu quero estar. Ele mesmo declarou isso para Deus. Se é no céu, se é na terra, onde for mais útil eu quero estar. Então, assim, as pessoas que falam essas coisas são pessoas ignorantes na fé. Elas são ignorantes na fé. Olha, meu filho morreu. Meu, Deus é soberano. Eu tenho uma coisa assim, um testemunho que eu participei, orei com essa pessoa. Viu um casal com uma filhinha do Paraguai, ela veio para o Brasil para tentar nas clínicas, ela tinha problema, câncer no sangue, né? Leucemia, e ela precisava fazer um transplante de medula, e lá no Paraguai não tinha naquela época. E ela veio, aí um casal que conheceu a gente, chamou a gente lá para orar, fomos lá, oramos por ela, tudo, tal, fui até numa vigília comigo, mas Deus não queria curar ela. Eu tenho que entender que Deus, ele que cura, não sou a gente que ora. E a gente pode ter fé e a pessoa ter fé, mas se Deus tem outros propósitos, não adianta, Deus não vai curar se tem um propósito maior. E os pais dessa menina não eram evangélicos. E ela participava do Jocum, essa menina. Tinha 15 anos, uma menina linda, sabe? Nossa, uma bonequinha menina. 15 anos ela tinha. E os pais não eram convertidos, a família toda não era, só ela era convertida, e os pais falaram, poxa vida, né? Ela serve a Deus, ela ia para o Jocum, evangelização, tudo. Aí ela chegou, um dia que eu fui orar por ela, e ela fazia aniversário 2 dias depois, né? 2 ou 3 dias depois ela fazia aniversário. Aí ela falou assim, olha, falou para mim, pastor, eu vou voltar para o Paraguai, porque eu quero comemorar o meu aniversário com meus amigos lá no Paraguai, e se Deus quiser me levar, ele vai me levar lá, mas eu vou voltar para o Paraguai porque eu quero comemorar junto com meus amigos lá do Jocum, tal. E ela voltou. Ela comemorou o aniversário, 2 dias depois ela veio a falecer, essa menina. Aí você fala, puxa vida, né? A menina servia a Deus, 15 anos, estava começando a viver, uma menina, sabe, bonita, sabe, dedicada ao Senhor. Como é que Deus permite isso? Agora eu te pergunto, toda a família dela se converteu depois que ela morreu. Você vê que interessante. Eu tive contatos com os pais dela lá, que eu peguei telefone e fui acompanhando o caso dela. Toda a família se converteu.
Até me arrepia só de lembrar desse acontecimento. Porque Deus tem propósito. Às vezes, um milagre não é o propósito de Deus. O milagre maior vai ser depois do acontecimento. E toda a família dela se converteu, os irmãos se converteram, o pai e a mãe se converteram. Aí você fala assim, pô, mas por que eles não se converteram antes? Né? Por que eles se converteram antes, quando a menina estava viva? Que o sonho da menina era que os pais se convertessem. Mas não, ela morreu e aí os pais foram tocados e se converteram. E o interessante, né? Você contou, estava pensando aqui, está contando esse fato, né? E como Deus trabalha, e me fez pensar uma coisa também, até para justificar e provar, né, o que nós estamos falando. O que Deus faz, ou, entre aspas, deixa de fazer, também isso aconteceu no passado, que muitas coisas Deus fez e deixou de fazer, no sentido assim, por exemplo, vamos falar de uma história até trágica, né? Que você lê, existe um livro da Bíblia só para isso, que é o caso de Jó, né? É um caso, vamos dizer assim, que é um caso que você fala, pô, mas que história trágica, meu Deus do céu, como o Senhor permitiu isso, como o Senhor deixou acontecer isso. Mas Deus é soberano, soberano, ele faz o que ele quiser, o que ele quiser. Então, se de repente há intenções no coração, ou há pensamentos no coração, na mente e no coração, que possa estar armazenando coisas desse tipo, a ponto de dizer assim, pô, Deus é injusto, pô, Deus, por que ele deixou isso acontecer, fazer isso? O que é importante pensar é que ele é soberano, ele faz o que ele quiser, o que ele quiser. Mesmo, né, falar, mas Deus não nos ama, Deus não é amor, ele nos ama, por que ele deixa isso acontecer? Porque a nossa vida não foi projetada, nós não fomos criados e projetados para ser 100% terreno. É isso. Nós não fomos projetados para isso, para ser 100% terreno. Nós somos espirituais, nós somos do nível mais elevado, o nível de Deus. No entanto, que isso, a Bíblia diz isso, Gênesis diz isso, quando Deus foi criar o homem e a mulher, falou assim, eu vou fazer o quê? A minha imagem e semelhança. Não disse isso para um cachorro, não disse isso para um animal qualquer, mas disse isso para nós, e reafirmando, deixando como testamento, fiz o homem à minha imagem e semelhança. Por quê? Porque não somos 100% terreno, somos eterno, somos de Deus. Então, nós não podemos, como diz assim, baixar o nosso nível, né? Temos que pensar um pouco mais lá para cima, né? Mais para Deus. E Deus vai fazer aqui os milagres que Ele quiser, segundo os planos e segundo o propósito, né? Mais falando sobre o propósito dele, né? Então, tudo que se acontece na nossa vida, essas pandemias, essas coisas, está tudo no controle de Deus. Tá tudo até assustador, né? E talvez alguns não acreditam, até o inimigo, quando levanta, se é que ele tem braço, levanta o braço para tomar algumas atitudes, tudo isso está no controle de Deus. Tá? Deus não tem para ninguém, é o Altíssimo, né? Então, a gente tem que pensar isso, né? Nós, como seres humanos e filhos de Deus, temos que pensar nisso também. É claro que entristece muito de você ter uma perda, entristece muito de você ter pessoas doentes, né? Parentes doentes, entristece muito, perdas que você tem, inclusive está acontecendo muito hoje, né? Mas aí a gente se volta para Deus, né? E até canta aquela música, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Quer dizer, não tem para ninguém, é absoluto, é só ele e ele mesmo, né? Então, nós temos que crer nessa palavra. E sim, e ter fé quando precisar, assim, vamos orar pelos enfermos, porque a Bíblia diz isso, vamos orar. Vamos orar para expulsar o inimigo, a coisa ruim que está lá dentro da pessoa. Vamos orar, sim, claro, nós cremos. Agora, a minha oração tem poder no sentido que eu creio que o Deus Todo-Poderoso pode fazer.
mas não porque eu tenho oração forte, mas porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. E se Ele quiser, Ele vai fazer. E quando Ele fizer, a gente vai levantar as nossas mãos, né? Dizer assim, para a tua glória, o Senhor fez. Eu creio, eu sabia que o Senhor ia fazer, o Senhor é soberano, né? Então, é isso que nós temos que crer. Então, nós temos aí coisas que não acontecem, ou milagres que não acontecem, segundo o quê? Segundo porque há incredulidade, segundo porque também Deus vai operar de outra forma, e também você tem no passado, né, coisas que aconteceram, assim como você tem Jó, que de repente teve perdas, né, perdas mesmo, né, de doer, mas ele no último instante, né, na vida, ele falou assim, antes eu te conhecia, né, somente eu ouvi o Senhor, ouvia do Senhor, mas agora estou entendendo, agora é de caminhar contigo, agora estou entendendo. Isso que é mais maravilhoso. Aí é o que você falou, se não for para salvação um milagre, tem alguma coisa errada, né? Se for só para o bem próprio, não tem finalidade. Não tem. Não é de Deus, não é. A finalidade sempre está ligada com a salvação. O milagre tem que estar ligado com a salvação. Vai acontecer um milagre, o incrédulo vai ver e vai se converter. O Isso. milagre tem objetivo de salvação, É. né? É a mesma coisa a profecia. Se entra um incrédulo dentro da igreja, a própria palavra fala. Se há uma profecia, se fala algo sobre aquela pessoa, a pessoa vai ficar assim, poxa, como é que sabe? Porque é algo sobrenatural. Porque os milagres é um dom espiritual. São os dons espirituais. São os dons que fala lá em Coríntios. O dom de milagre está lá, né? Mas não é só para aqueles que têm dom. Se você, e não só para pastor, e não só para apóstolo, mas se tem alguém enfermo, ore por ela, impõe as mãos, coloque, ora. Ou se você não é um presbítero, não põe as mãos, mas ore por ela, clame por Deus naquela hora, naquela situação. Você não precisa chamar um pastor, um apóstolo para orar. Você pode orar. A sua fé, junto com a fé daquela pessoa, pode trazer cura e salvação naquelas vidas. E pode trazer salvação para aqueles outros que estão vendo ao redor. Pode ser tocado pelo milagre a salvação. Sempre o milagre e tem que estar ligado com a salvação. Hoje não acontecem muitos milagres, né? Nos dias de hoje, por quê? Porque hoje, dentro da igreja, das instituições, há uma idolatria muito grande. Uma idolatria o quê? Realização profissional, dinheiro, seu cara, a bola da vez. Então, virou uma idolatria isso daí. Então, as pessoas estão o quê? Como eu falei na live passada, as pessoas estão buscando coisas boas e não o que faz bem. Foi ministrado na live passada. Então, assim, aí as pessoas buscam coisas boas. Aí ela adquire. Como o diabo é muito sarcasmo, né? Como ela não está estabelecida na palavra, como ela não anda nos princípios, como ela não nega a si mesma todos os dias, e aí quando ela começa a ficar bem de vida, ela começa a ficar soberba, começa a ficar orgulhosa, começa a entrar um monte de demônios, de espíritos enganadores, aí o que acontece? Quando ela perde tudo aquilo que ela conquistou, ela se desvia. Ou muitos nem precisam perder. Mesmo conquistando, ela já se desviou. Porque o propósito dela não é fazer a vontade de Deus, mas é fazer a sua própria vontade. E aí eu pergunto, será que é Deus que abençoa? Não, não é Deus que abençoa. O milagre sempre acontece para que haja salvação. O milagre acontece para que você esteja mais firmado na palavra, nos princípios dele. Por isso que os milagres acontecem. Os milagres acontecem com a finalidade de gerar o quê? Salvação. Além da cura, Deus tem o quê? O propósito maior, que é a salvação. A cura é só uma deixa que ele dá para a gente, para que a gente entre e aproveite e entre em salvação. A cura é o meio que as pessoas creiam, né? E para ter salvação. A pessoa vê uma pessoa curada, aquilo vai despertar algo, vai despertar fé, vai despertar interesse, vai despertar fome por Deus, né? Então, quando acontece e não gera salvação, a glória é do homem. Você pode crer. Quando o milagre acontece e não gera salvação naquela vida ou naquele ambiente, o que acontece?
o homem está pegando a glória para ser. Eu pus a mão, eu orei, eu curei. Não, quem cura é Deus. Nós simplesmente somos instrumentos aqui na Terra que Deus nos usa para orar, mas para ele liberar, ele que libera, ele que cura, ele é que salva. Não é a igreja, não é o pastor que salva, mas ele é que salva. Ele que traz a salvação para as nossas vidas. Então, assim, a arrogância do ser humano tem afastado de Deus, a arrogância dos homens tem afastado de Deus, né? Eles se julgam Deus, né? Ou então acha que Deus tem a obrigação de curar, que Deus tem a obrigação de fazer aquilo. Não. Deus, ele é soberano. Eu tenho que entrar com humildade, com renúncia e crer, ter fé, para que ele possa ter o ambiente propício para ele fazer um milagre em nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado e você, através do milagre, gere salvação ao teu redor e salvação na sua vida. Isso que o milagre faz nas nossas vidas. Você vê que interessante quanto disso acontece, que muitas vezes Deus abençoa e opera milagres, e a fama fica para aquela pessoa que foi usada, né, para que isso acontecesse. E aí, às vezes, é um erro da pessoa, né, que está sendo usado, ou às vezes, talvez assim, na maioria das vezes, é o público, é o povo, né, que idolatra a pessoa que Deus usou, né? E às vezes até eu fico pensando, Deus fala assim, espera um pouquinho, alguma coisa está errada. Eu abençoo, né? E esse camarada leva fama. Não porque Deus precisa de fama ou Deus precisa disso, mas a glória é Deus, dele, né? a glória é dele. A glória é dele, exatamente isso. O homem busca fama, mas Deus quer a glória para ele. Por quê? Aí as pessoas podem imaginar, Deus, o que ele é? Pô, Deus é Deus, ele é orgulhoso. Não, Deus é Deus, a glória é dele, pertence a ele. Roubar a glória de Deus é pecado. Quer dizer, você ir lá, Deus te abençoa, Deus te usa, pode ser na palavra, pode ser na canção, numa profecia, ou no milagre de cura das pessoas, tal. E você quer trazer a glória para você, você é um pecador, você está roubando a glória de Deus. Deus. Roubando. Você está querendo fazer a mesma coisa que o inimigo fez, querer roubar a glória de Deus, quando o inimigo chegou diante de Deus e desafiou Deus e levou a terça parte dos anjos, né? Então, e a mesma coisa, querendo roubar também a glória de Jesus, né? Ele levou Jesus no pináculo do templo, né? Eu vou negociar com esse cara aí, eu vou passar a perna nele, que eu quero pegar a glória é minha, não é dele. É a mesma coisa. Você se porta como um inimigo, querendo pegar a glória para você. E você não é um Deus e não é um semideus e nunca se tornará Deus. Você pode ficar no nível de filho, somente do filho. Na verdade, você pode ficar em dois níveis, né? No nível de criatura ou no nível de filho, né? E se você querer passar de filho, você vai para semideus e Deus, né? Vamos dizer assim, né? Eu digo semideus é o homem querendo ser Deus, né? Brincando, né? É como fosse assim é o próprio inimigo, né? O diabo, ele brinca de ser Deus, mas ele é um semideus. Por que eu digo que ele é um semideus? Porque ele consegue movimentar as coisas, mas na verdade não tem poder nenhum, porque quem governa é o Deus Todo-Poderoso Altíssimo, está no controle de todas as coisas. Aí o diabo pensa que está fazendo, não está fazendo nada, Deus está permitindo. Deus está permitindo, né? Então, tem que se tomar cuidado com isso também. Quem é usado por Deus para trazer o milagre, né? Para que a pessoa possa ser curada, se levantar, qualquer tipo de doença, tem que levantar as mãos para o céu e dizer assim, a glória é sua, Senhor, a glória é sua, o Senhor que fez isto, né? Eu não fiz nada, eu só, na verdade, diz assim, eu estou aqui, eu me disponho, pode usar a mim que vai acontecer, porque eu creio também que vai acontecer. E aí Deus fala assim, então você vai ser o meu canal, eu vou usar aqui você. Porque se Deus quisesse,
e ele não quer, mas se ele quisesse, ele mandaria anjos direto para cá. Mas ele faz questão que nós, como os filhos, trabalhem para ele. Ele faz questão que nós experimentemos essa graça de ser usado por ele. Porque é graça, né? É favor. Ser usado por Deus é favor. Ele faz questão disto, né? Ele sente prazer nisto. Ele não envia um anjo para dizer assim, ó, o anjo vai te curar. Não. Ele usa um filho para dizer assim, ó, eu vim trazer aqui uma bênção de Deus para você. Nós vamos colocar a mão em cima de você, nós vamos ungir você e você vai ser curada, porque nós cremos, né? E gerar fé nessa pessoa para se levantar, né? Assim como na história bíblica que diz que levaram uma pessoa doente em cima de uma maca, né? E subiram no teto, no telhado, destelharam e desceram a pessoa. Então, gerando fé para as pessoas, né? Então, é isso, né? E tomar assim, um cuidado. Nós que temos dons espirituais, todos nós temos os dons espirituais. Nós devemos, até a própria palavra lá em 1 Coríntios 12 fala que nós devemos buscar os dons melhores, né, para nós, para o nosso caminhar, para nós agirmos onde nós estivermos, no ambiente que nós estivermos, nós agir com os dons espirituais. E assim, o milagre, ele muda fisicamente a pessoa, um milagre de cura, né? Mas o milagre maior é a salvação. Por isso, se eu tenho um milagre, e esse milagre não me leva à salvação, a uma transformação do meu interior, de dentro para fora, vai ser perigoso isso daí. Eu conheço aqui um rapaz, eu não sei, um ano passado eu ainda vi ele aqui. Ele era do Paraná. Se você entrar no Google lá, põe lá Dentinho de Ouro. Pode procurar no Google lá que você vai achar. Eu conheço ele. Ele fica aqui na Radial, debaixo da ponte. Ele ficava aqui na Radial, no cruzamento ali, antes do metrô do Carrão. Ele ficava ali naquele cruzamento lá. E ele ia ali no lugar onde eu frequentava de primeiro, e a gente dava marmita de sexta-feira, ele sempre ia lá pegar marmita. E assim, esse rapaz está no YouTube. Orou para uma menina, curou a menina. Ele orou, os dentes dele ficou de ouro. Teve uma época aí, era uma febre, né? A oração do dente de ouro, né? Não transforma ninguém isso. Não. Né? Não transforma ninguém. Né? E esse rapaz, o que é? A droga derrubou ele. Por quê? Porque não tinha o equilíbrio da palavra. Não desenvolveu o quê? A salvação. Só ficou nos milagres. É perigoso. Pessoas que ficam só atrás de profecias e só atrás de milagres, você, fatalmente, na hora do aperto, você vai ficar apertado e vai cair. Por quê? Porque você não está firmado nos princípios da palavra. Esse é o maior milagre, a salvação. Você desenvolver a sua salvação é o maior milagre. Então, eu gosto de profecia, eu gosto de milagres também, mas eu não posso viver em função disso. Tanto é que os milagres acompanharão aqueles que crê. Acompanhar vem atrás, não vem na frente do teu caminhar. O milagre, as profecias não podem vir na frente do seu caminhar. Os dons espirituais não podem vir na frente do seu caminhar. Ele tem que acompanhar aqueles que creem. Amém, irmãos? Aprendam isso. Os milagres não estão na frente. As profecias não estão na frente. Elas vão acompanhando. É uma consequência do teu viver com Deus. É uma consequência do seu caminhar com Deus. Os milagres e as coisas proféticas vão acontecendo por causa da tua intimidade que você tem com Deus a cada dia e você vai desenvolver a salvação e isso é que está na frente movendo você. Amém. No teu caminhar. Verdade. Isso é importantíssimo. Eu sempre gosto de dizer, né? Gosto de usar a palavra reflexão. É importante as pessoas terem uma reflexão sobre si mesmo, sobre situações, sobre acontecimentos. Reflexão no sentido, assim, ao ponto de dizer assim, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui, estamos pensando certo sobre isso, as nossas atitudes estão certas sobre isso, porque é como eu sempre falo, senão nós vivemos numa vida, me engana que eu gosto, né? Quer dizer, nada do que se fala, ou nada do que é para fazer, o que a Bíblia diz para fazer, é feito, né? E como você disse, às vezes você vai lá para o local de reunião, que nós chamamos de igreja, instituição em si,
e muitas vezes carregado, né? Indo como pedinte. E é interessante, né? É que você vai carregado indo como pedinte. Já começa alguma coisa estranha, né? É um corpo estranho, né? É como entrasse como a gente fala, né? Entrasse um espinho na nossa carne, né? E de repente o nosso corpo percebe que é estranho, aí aquilo começa a infeccionar e começa a expulsar, né? Então, só que aquilo, se não tomar cuidado, viram algumas outras coisas, né? Então, aí você vai num local de reunião como corpo estranho. Por quê? Porque, na verdade, você está carregado, você está lá para ir só para pedinte, e você está indo o foco no eu, nos desejos, nas bênçãos. Aí você não consegue olhar para o Criador, você não consegue olhar para Deus. Então, aí você começa a ser um corpo estranho mesmo, um intruso. Aí a gente começa também a entender a palavra agora, que até foi lida, acho que é primeiro que você leu, né? Sobre os primeiros versículos, sobre a incredulidade. A sua incredulidade é tanta que você não deixa as coisas acontecerem. O Espírito não consegue operar, porque você é um intruso, você está lá, na verdade, com benefícios próprios, do querer próprio. Vou dar um exemplo, assim, mais ou menos, que assim, você está necessitado de um emprego, né? E muitas vezes você tem lá uma pessoa que está numa cadeira de roda que você conhece na sua igreja, ali no local de reunião, na instituição. E lá de domingo a domingo a pessoa está lá, finais de semana, tal, e você está precisando de emprego. Aí você vai para esse local de reunião para dizer que para Deus que você precisa de emprego. Talvez eu não sei se é melhor dizer a palavra lógico, mas é muito mais aceitável que você ore por essa pessoa. Deus, traz saúde para essa pessoa, que essa pessoa possa se levantar da cadeira de rodas e ter saúde para caminhar e para te servir, e que ela possa fazer mais do que eu faço para ti, né? Do que muitas vezes ficar pensando no seu emprego, que você precisa de emprego, porque é isso que Deus quer ver da gente. Deus quer ver esta compaixão com o próximo, amar o próximo, amar as pessoas, assim, Deus, dá para ela. Senhor, se a bênção seria para mim, dá para ela que ela precisa mais do que eu. Então, isso é importante no corpo de Cristo, porque Deus se agrada disto, ele vê um corpo harmônico, ele vê um corpo de ligadura, um corpo de preocupação, um corpo que quer viver a vida de Cristo, que Cristo ministrou, né? Então, se você for ver, a pessoa é muito mais prejudicada do que você numa cadeira de roda, né? Porque emprego por emprego você consegue, mas até é um pouco muito mais natural, né? Vamos dizer assim, do que sobrenatural, você procurar um emprego. Você conseguir um emprego. Tá certo que tem épocas que são difíceis, mas a pessoa está numa cadeira de roda ou num hospital, sei lá, e você fala assim, puxa vida, essa pessoa naturalmente não tem saída. Você fala assim, Senhor, mas o sobrenatural existe. Abençoa essa pessoa, levanta essa pessoa dessa cama, dessa cadeira de roda, para que o Senhor seja glorificado e seja testemunho essa pessoa e faça muito mais do que eu e todo mundo, né? Eu acho que o coração da gente tem que ser assim, como igreja, como igreja. Aí Deus começa a operar, né? Deus começa a operar, porque está vendo o coração das pessoas que estão indo no local de reunião, estão querendo Deus, não estão querendo somente favores de Deus, né? Estão querendo Deus, né? Salvação, né? Isso é muito importante, né? O importante de você orar, né? De você crer, né? Geralmente assim, né? A pessoa fala assim, nossa, isso é natural do ser humano. Aí eu tô com uma dor de estômago. Aí você fala, toma tal remédio que é bom. Em vez de você orar primeiro, você já indica qual é o remédio que ela tem que tomar. Você não é médico. Você pode ser profeta. Você pode ser um homem ou uma mulher de Deus. Mas médico muitas vezes você não é, né? Se é médico, tudo bem. Mas eu tô falando assim,
estou com uma dor de cabeça, toma tal remédio. Fala, não, posso orar por você? Porque pode ser algo espiritual e não algo natural, né? Então, assim, é muito importante nós orarmos, porque tem pessoas que elas só vão crer quando elas virem um milagre. Quando elas veem o milagre, elas começam a crer. Nós podemos pegar o exemplo de Tomé. Tomé não creu em Jesus, que ele tinha ressuscitado. Mas quando Jesus mostrou as suas mãos para ele e mandou ele colocar a mão, ó, olha, põe a mão aqui, ó, tá furada aqui, ó. Aí ele, o quê? Ele creu. E tem muitas pessoas que são assim. Elas vão crer conforme elas vêem um milagre. Tem pessoas de tudo quanto é jeito. Então, assim, nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar de crer, né? No que o Deus Todo-Poderoso ele pode fazer, né? Se nós não acreditarmos no Deus Todo-Poderoso, não podemos ver milagres. Se você não acredita num Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, você não vai ser uma pessoa que vai experimentar por milagres e você não vai ver milagres, porque você não crê num Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu quero te colocar nessa noite, que você creia num Deus Todo-Poderoso. Não existe impossíveis para Deus. Deus ele faz um milagre? Faz. Mas, além do milagre, ele tem sempre propósito. Ou no milagre, ou naquilo que você quer que faz milagre, mas Deus não vai agir porque ele tem propósito em outras coisas. E nós precisamos entender o propósito de Deus. Tudo Deus tem um propósito. Essa pandemia, Deus tem um propósito. Você precisa orar, Deus, qual é o propósito dessa pandemia? Talvez é para você, talvez não, é para você clamar, para você jejuar e para você entrar mais em intimidade com Deus e para você proclamar o evangelho do reino para as pessoas. Não esse evangelho que estão pregando aí de dinheiro, de casa, de bens, não, não. O evangelho do reino, Jesus Senhor absoluto da sua vida, de renúncia, de você negar a si mesmo todos os dias. Esse é o evangelho do reino. Se estão pregando outro evangelho para você, cai fora, irmão. É evangelho de homens, não é evangelho do reino de Deus. Amém? E não pare de orar, não pare de crer, porque isso, além de trazer mais intimidade de você com Deus, vai te gerar mais fé e vai te gerar ousadia. Amém. Falta ousadia na vida das pessoas. Ousadia de romper com aquilo que da incredulidade, romper com a amargura, romper com a tristeza, romper com aquilo que quer te sufocar muitas vezes durante o dia ou qualquer hora, aquilo que está te sufocando, você precisa romper através da oração, da adoração, de você levantar os braços e começar a adorar, você romper, não deixar aquilo te sufocar, não espere ficar sufocado, rompa, quando você já percebe esses sinais espirituais querendo te abafar, querendo sufocar, você precisa romper e proclamar um milagre naquele dia para a sua vida. Seja ousado, seja ousado. Da mesma forma como a pastora Mônica lá de Londrina falou isso para mim, você tinha ousadia para pecar, e agora Deus está te usando com ousadia para você entrar na presença dele. Seja ousado. Muitas vezes você é ousado para fazer tantas coisas erradas. Tenha ousadia para entrar nas coisas de Deus, mergulhe de cabeça, de fazer a vontade de Deus. É isso que você precisa. Romper rompe com tudo aquilo que é carnal, com aquilo que te... Tem outros versículos que eu queria ler aí, João 4:48, que fala sobre a incredulidade, as pessoas. Tem outros versículos que eu queria ler aqui, que é Romanos 8:5, que fala sobre inclinar para as coisas carnais e não as coisas espirituais. Né? Mateus 6:24, que você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a riqueza e a Deus. Você tem que amar um e detestar o outro, né? Lá em 1 Timóteo 6:9-10, que fala sobre o amor ao dinheiro é o mal, é a raiz de todo o mal. Então, assim, são coisas, idolatrias que estão tendo dentro da igreja que está impedindo dos milagres acontecerem. A idolatria de você. Hoje é uma idolatria. A idolatria hoje é a internet está ensinando coisas. Todo mundo quer ensinar alguma coisa. Todo mundo quer ensinar. E quer ganhar, né? Sobre isso, né? Lógico.
né? Nos dias atuais surgiram vários doutores, né? Vários doutores. Formado pela internet. Pessoas que nunca ganharam dinheiro, que nunca deu certo, agora quer ensinar as pessoas a ganhar dinheiro e a dar certo. Usando o evangelho. Muitos estão usando o evangelho, usando a palavra. Né? Usando a palavra como autoajuda. A palavra de Deus não é autoajuda, ela é transformação. Transformação de caráter, de mente, de atitude e de posicionamento. A palavra de Deus não é autoajuda. Quer ter autoajuda? Lê esses livrinhos aí que vende por aí. Mas a palavra de Deus não é autoajuda, ela é transformadora. Ela transforma o pecador em adorador. Esse é o poder da palavra. Ela transforma aquele que é pecador em adorador, aquele que exalta o nome do Altíssimo. Isso que a palavra faz. Esse é o milagre maior. Transforma. Milagre maior, meu irmão, é a salvação. A maior bênção é você ser salvo. O resto é resto. O resto é resto. O maior milagre é a salvação. Você ser filho de Deus, você deixar de ser criatura e ser filho de Deus, ser um adorador, um homem, uma mulher, sabe, que ora, que crê no Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que faz milagres, opera milagres, faz transformação de vidas das pessoas. Transforma um drogado num adorador, transforma um ladrão num adorador, e transforma um pedófilo num adorador, e transforma um adúltero num adorador, pelo poder da palavra, pelo poder das escrituras, pelo poder da obediência da pessoa, pela entrega da pessoa, pela renúncia da pessoa, ela se torna um adorador. O verdadeiro adorador, ele quando sangra, ele sangra a adoração, irmãos. Se você adora só quando está tudo bem, quer dizer que você não, eu quero falar para você que você não é adorador. O adorador, quando sangra, ele sangra a adoração. Se você pegar os Salmos de Davi, é quando ele estava sendo perseguido pelos filhos, sendo, sabe, massacrado, perseguido, foi os melhores salmos que ele teve, porque ele era um adorador. Ele, no meio da tribulação, ele reconhecia quem ele era, mas ele reconhecia quem Deus era na vida dele. E é isso que você tem que fazer. Verdade. Amém? A gente está terminando, né? E eu só queria fazer então um desafio para as pessoas. Eu creio que uma forma de medir o quanto você quer se entregar a Deus, ao reino de Deus, a Deus, o quanto você quer servi-lo e entender que você está com todo o coração voltado para Ele. Eu faço um desafio para o pessoal que nos ouve, que eu creio que todo mundo tem necessidade, que todo mundo quer um milagre, né? Ou precisa de um milagre, né? Mas lembrando muito bem que um milagre é para o sobrenatural, não é para o natural, né? Você quer ter emprego, né? Como se diz, sai na segunda-feira e vai procurar, porque Deus não vai fazer isso por você. Então, mas o sobrenatural sempre existe a operação de milagres. Então, eu creio que vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma medida, vamos colocar um termômetro aí para saber se você está atrás dos milagres de Deus, né? Só de benefícios, ou você está querendo, procurando Deus, o Altíssimo, né? Então, eu faço um desafio para que as pessoas peguem a sua necessidade, o seu desejo que um milagre aconteça para tal situação e ela transfira isso para uma terceira pessoa ou para uma outra pessoa, dizendo assim: Senhor, abençoe aquela pessoa, dá a ela. E se você tiver um coração aberto e você tiver um coração de compaixão, há possibilidade de você fazer isso. Senhor, aquilo que o Senhor teria que me dar, dá a ela. Se você conseguir abrir o seu coração fazer isto, aí você começa a provar para você mesmo que você está servindo a Deus, está atrás de Deus e não dos seus milagres. Você prova para você mesmo. Se você não conseguir fazer isso, eu digo para você, se só está atrás dos milagres de Deus, mas não de Deus. Você não quer Deus, você só quer os benefícios dele, o milagre de Deus, mas você não quer servi-lo, você não quer amá-lo. Então, quando você tem um coração
de compaixão com outras pessoas e entrega tudo, Senhor, tudo entregarei para ti. Olha, abençoa aquela pessoa, ela precisa mais do que eu. Se é para dar para mim, dá para aquela pessoa. Você começa a negar a si mesmo, que a gente sempre tem falado. O evangelho é de negação. Mas não é para mim, mas eu queria tanto. Então, não é para você. Pede para outro. Fala para Deus abençoar outra pessoa. Você consegue fazer isso? Você consegue ter esse coração de entrega, coração de compaixão? Você consegue? Aí Deus vai falar assim, este me ama, este me quer. Não está interessado naquilo que eu dou para ele, mas está interessado naquilo que eu sou. Deus fala isso. Aí Deus tem interesse sobre você. E vou dizer para você, Deus vai começar a te abençoar. Deus vai te abençoar se você tiver um coração desse. Então eu lanço esse desafio para as pessoas. Amém. Glória a Deus. Segunda-feira nós temos a live às 20h30, tá? Isso. Eu já queria desejar uma boa Páscoa, feliz Páscoa para você no domingo. E comemore como deve ser comemorado, tá, irmãos? Não comemore a Páscoa como o mundo comemora. Se você comemorar a Páscoa como o mundo comemora, você não está comemorando Páscoa nenhuma, você não entendeu ainda o que é Páscoa, tá? Que Deus abençoe vocês, tenham um final de semana tranquilo, gostoso, na paz do Eterno, e boa Páscoa, e Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe. Até mais. Amém. Até mais, até segunda. Amém.